Meus irmãos, com a paz do Senhor. Este momento é um momento de alegria para cada um de nós, pois mais uma vez o Senhor nos concedeu a oportunidade de aqui estarmos na casa do Senhor para adorar a Ele em espírito e verdade. Então, se você veio aqui nesta noite por um real propósito de engrandecer ao nome do Senhor, nosso Deus, neste momento também estarei convidando os irmãos para fazermos mais uma oração e logo após o grupo de louvor estará assumindo as suas funções. Bendito Deus e Pai Santo e Glorioso, graças te damos por essa rica oportunidade de aqui estarmos na tua casa, diante da tua presença, para poder exaltar o nome do Senhor na beleza da tua santidade, ó Deus. Opera de uma maneira especial sobre as nossas vidas, pois cremos que grandes coisas o Senhor tem reservado para a sua igreja no decorrer desta noite. Atua, Senhor, no nosso meio, pois precisamos da ação do teu Espírito nesta noite, ó Pai. É que eu te peço, Deus, e te agradeço no nome de Jesus, Senhor. Amém. Grupo de louvor, adorando e agradecendo ao nome do Senhor. Grupo de louvor, primeira igreja, com a paz do Senhor.
para estarmos fazendo a leitura da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Ezequiel, no seu capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Profeta Ezequiel, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Que tem por título a vocação de Ezequiel, visão do rolo de um livro. Glória a Deus. Amém? Então leiamos. Verso 1. E disse: Filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. E disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim, e eles e seus pais prevaricaram contra mim até esse mesmo dia. E eles que ouçam, e eles quer que ouçam o que quer, e eles que ouçam, quer que deixe de ouvir, porque eles são casa rebelde, e hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer que ouçam, quer que deixem de ouvir, pois são rebeldes. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. Glórias a Deus. Os irmãos que precisam da oração da igreja, venham orar. Oremos a voz da pastora Maria. Todos vão com a paz do Senhor? Oremos a Deus. Senhor Deus dos céus e da terra, nós te damos graças por estarmos aqui na tua casa, pelos muitos livramentos que o Senhor já nos concedeu nesse dia, e porque até aqui, Senhor, viemos para te adorar em espírito e em verdade. Queremos te pedir que receba toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Abençoa o teu servo que está transmitindo a tua palavra, que o Senhor possa falar poderosamente nos nossos corações e abençoar todos que entraram por estas portas, Deus, porque nós viemos aqui te adorar, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos nos confraternizar como uso e costume de nossa igreja.
vamos adorar ao Senhor pelo mais um hino através do grupo de louvor. Lugar
Aleluia, Jesus. Agradecemos a cada um dos irmãos que fazem parte do grupo de louvor. E sabemos que a recompensa para a vida dos irmãos virá da parte de Deus. Cremos que esses trabalhos não têm sido em vão, pois o Senhor tem falado poderosamente nos nossos corações pelos louvores que têm sido louvados aqui. E que Deus possa abençoar a vida dos irmãos cada vez mais. Nessa noite temos somente uma oportunidade para você que veio aqui testemunhar aquilo que o Senhor fez na sua vida, um milagre, cura, libertação. Eu creio que nessa noite todos nós que aqui estamos temos algo para testemunhar das bênçãos que Deus fez nas nossas vidas. Amém? Alguns dos irmãos vão testemunhar? Amém? Vamos louvar o Senhor na voz da cooperadora Carol. Santo nosso Pai Senhor.
do Senhor. Pastor Otávio. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. É mais uma oportunidade concedida por Deus para estarmos diante da presença dEle, para adorá-lo na beleza de tua santidade. Temos a certeza que Deus tem bênçãos e maravilhas para realizar em nosso meio, por intermédio desta oportunidade. Como todos dizem, nós agradecemos a Deus, agradecemos ao nosso pastor pela confiança que nos propõe em estar ministrando a palavra do Senhor. Conforme já for lida nesta noite, o livro de Ezequiel, capítulo 2, estarei lendo o verso 1 e o verso 2. Diz assim: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Amém? Só baixa um pouquinho esse fundo musical aí, tá? Amém. Oremos ao Senhor. Grande Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem nos proposto nesta noite. Bem sabemos que nós não somos nada sem a tua presença. Bem sabemos, ó Senhor Jesus Cristo, que nesta noite precisamos de ouvir e entender a tua palavra. O Senhor já tem realizado maravilhas em nosso meio. O Senhor já tem usado os teus servos, ó Senhor Jesus Cristo, dias atrás, para ministrar um grande avivamento, um grande derramado do teu poder. E que nesta noite também não venha a ser diferente, que a tua palavra possa ser entendida e digerida por todos nós nesta noite. É o que eu lhe peço e agradeço por tudo em nome de Jesus. Temos um contexto aqui interessante, caótico. Eu gostaria de trazer a comparação, pode aumentar um pouquinho, preciso desligar tudo. Irei trazer a comparação entre a vida de Ezequiel e dos profetas que se encontra no Velho Testamento com as nossas vidas. Ezequiel, ele tem a sua chamada, conforme diz o título deste capítulo 2, a vocação de Ezequiel. Da mesma forma que eu e você possuímos uma chamada de Deus, mas devemos entender um pouco a trajetória de Ezequiel para que pudesse se cumprir as bênçãos de Deus por intermédio da vida de Ezequiel. E nós sabemos que este capítulo e o livro de Ezequiel, quando ele é escrito, quando ele é feito, ele está passando por um momento atípico na sua vida. Ele está no exílio, ele está na Babilônia. E eu quero que os irmãos compreendam nesta noite que Deus, ele tem um propósito com você, independente da situação que você se encontra atualmente. Que Deus tem um propósito com você, independente do lugar que você esteja, independente do trabalho que você esteja, independente da sua situação familiar neste momento. Deus, ele tem uma promessa para cada um de nós, e ele há de cumprir essa promessa no tempo determinado pelo Senhor. Já passamos esses últimos dias maravilhosos, que podemos adorar o Senhor, conforme o presbítero Jason falou, 6 dias de adoração a Deus, e ouvimos palavras maravilhosas, e ouvimos que no amanhã santificados, porque amanhã o Senhor fará maravilhas em nosso meio. Mas se fosse colocar um título nessa pregação, seria o projeto de Deus lá no exílio, lá no cativo, quando nada parecia dar certo na vida de Ezequiel. Talvez você se encontre assim nesta noite. Eu quero dizer para os irmãos que o Evangelho do Senhor, ele é pregado para aqueles que estão enfermos, ele é pregado para aqueles que estão sãos, ele é pregado para aqueles que têm fé e aqueles também que não possuem fé. Então nesta noite, se por algum momento você se encontrar dentro dessa história de Ezequiel, saiba que Deus preparou esta noite para que você pudesse ser renovado, transformado pela presença dEle. O contexto, conforme eu já disse, é caótico. Ezequiel era um jovem que era um levita da tribo de Levi, preparado para ser um sumo sacerdote.
mas ele ainda estava com pouca idade para exercer o cargo de sacerdote, então ele permanecia dentro do templo, aprendendo sobre como deveria ser feito as práticas, como deveria ser seguido a risca o Levítico e tudo aquilo, para depois ter a oportunidade de adentrar no santo lugar, entrar no pátio, depois do santo, depois do santíssimo lugar. Mas antes que tudo isso pudesse acontecer, antes que ele conseguisse de fato desenvolver o seu ministério conforme o seu pai havia o ensinado, conforme ele estava na mesma escola que Daniel havia passado, conforme ele estava na mesma escola que outros profetas também, aconteceu o segundo exílio, aconteceu de Nabucodonosor ir até Jerusalém e levar cativo para a Babilônia agora Ezequiel. Daniel já se encontrava lá, a história de Daniel na cova dos leões já estava acontecendo, a história de Sadraque, Mesaque e Abednego também já estava acontecendo lá dentro da Babilônia, e agora vai Ezequiel, um dos grandes homens do Senhor, um dos grandes profetas que já existiu. Da mesma forma que Ezequiel foi vocacionado para fazer algo da parte do Senhor, eu digo que eu e você também fomos vocacionados para exercermos a função não somente de profetas, mas de servos do Senhor, aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. E é por isso que eu e você estamos aqui nesta noite. Por isso que eu disse que não importa a sua situação atual, não importa como você chegou aqui neste culto, não importa como se encontra o teu coração, os teus sentimentos, as tuas preocupações, porque maior é aquilo que o Senhor tem para te conceder nessa noite. O contexto de Ezequiel, se eu e você pararmos para analisar e estudarmos a pico, era o contrário de tudo aquilo que o Senhor havia prometido para a sua geração ou para a sua vida. No momento que Nabucodonosor ele entra lá em Babilônia, e nós sabemos que não havia reis e príncipes naquela época, eles começam matando, conforme a história paralela nos diz, os pais de Ezequiel. Mata o pai de Ezequiel, mata a mãe, e posteriormente faz-o andar, e a palavra do Senhor nos ensina que ele foi levado por mais de 1000 quilômetros ali, junto com outros milhares de judeus que ali estavam. E o que importa nessa noite é saber que dentre aqueles vários e milhares de judeus que foram levados ali cativo para a Babilônia, Deus havia escolhido Ezequiel para cumprir um chamado, para vocacioná-lo para fazer a obra do Senhor. O que eu quero te dizer nesta noite, que em meio à multidão que existe, Deus te chamou, Deus te preparou, e Deus, se ainda não te vocacionou, talvez é porque você não se posicionou, mas Deus tem algo de grandioso para realizar na tua vida e na tua família por intermédio de você. Se coloca no lugar de Ezequiel, sem pai, sem mãe, sem o templo para adorar, sem a sua nação para ele poder exercer o seu ministério, sem poder desfrutar daquilo que ele tanto estudava e tanto esperava que pudesse acontecer. É como se fosse um rapto de uma forma surreal que mudasse completamente a vida de Ezequiel. Você, meu irmão, quando aceitou a Jesus Cristo, você recebeu promessas do Senhor. Bem certo que todos que aqui estamos, algum dia na vida recebeu uma profecia por intermédio de um profeta, ou até mesmo ouviu a palavra do Senhor dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Ou você ouviu a palavra do Senhor te garantindo que ainda que pudesse haver noites traiçoeiras, ainda que a cruz pesada foste, o Senhor era contigo para te conceder a vitória. Mas se coloca na situação de Ezequiel nesta noite, sem família, sem uma nação, sem o seu local de adoração, tudo contra na vida de Ezequiel. Mas eu te digo uma coisa: se Deus tem algo contigo, Ele irá te usar independente da situação que você se encontra atual. E agora Ezequiel é levado. Interessante que o significado do nome de Ezequiel é Deus forte, Deus fortalece. E nesta noite Deus te trouxe aqui para te fortalecer, para dizer que se Ele está contigo, não importa o que há de acontecer,
a morte dos seus pais, ele teve que perder a nação onde ele morava, ele teve que perder a oportunidade de seguir ali aqueles preceitos, seguir o que era por direito dele, sendo levita, de exercer o sumo sacerdócio. Ele não conseguiu entender, e fala muitas vezes que Ezequiel, Jeremias, que também era seu contemporâneo, e Daniel, e Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram momentos críticos dentro da sua mente, porque havia profecias de um resgate, havia profecias de uma mudança, havia profecias de que um dia eles seriam libertados. Mas entenda uma coisa, meu irmão, nesta noite: se você se encontra aprisionado em determinadas situações, é necessário que o libertador venha para tirar todas as cadeias e quebrar as algemas que te impedem de receber a bênção do Senhor. Ezequiel no rio Quebar, às margens do rio Quebar. Rio Quebar esse bastante conhecido por intermédio da palavra do Senhor, mas é o rio do cumprimento. Eu quero te dizer nesta noite, meu irmão e minha irmã que aqui está, o Senhor tem algo de grandioso para cumprir na tua vida, por intermédio de você, por intermédio dos dons que Ele há de conceder na tua vida. E quando nós nos deparamos com a história de Ezequiel, conforme eu já dei uma pincelada aqui, se retrocedermos a nossa jornada espiritual, nós vemos que aceitamos a Jesus com todo vigor, com toda disposição, que agora que eu desci as águas batismais, eu serei um novo homem, uma nova mulher, que agora que eu recebi o chamado de cooperador, jamais estarei olhando para trás e me portarei de uma forma completamente diferente. Agora eu fui consagrado para ser diácono, e eu sei que eu irei ler mais a palavra do Senhor, porque o próximo passo é o presbitério, e eu sei que o presbítero ele tem que ser um homem da oração, um homem da palavra. Então agora eu sou um presbítero e eu estou feliz e alegre, porque eu sei que Jesus tem um trabalho, tem uma obra, tem uma vocação para que possa se concretizar por intermédio da minha vida, e eu sei que o próximo passo agora é ser um evangelista, isso na carreira eclesiástica, e depois disso um pastor. Imagina agora Ezequiel passando por essas sensações. Eu preciso continuar o meu desenvolvimento ministerial e espiritual para que a obra do Senhor seja aperfeiçoada na minha vida. Mas como eu e você sabemos, e conforme Jesus já deixou escrito em relatos através da palavra do Senhor, que não seria fácil servir ao Senhor. E no decorrer desse processo, quem ainda é cooperador entendeu que existe algo além, mas que você pode estar preso em algumas situações que impedem de você ir além. Pense neste momento aquilo que te impede de prosseguir para o alvo que é Cristo. Pense naquilo que te fez cair. Pense naquilo que te aprisiona. Porque o aprisionamento de Ezequiel, ele foi físico, mas eu sei que nesta noite pode haver em nosso meio
Santificai-vos, porque de amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Eu até vou à igreja, mas a palavra do Senhor não entra mais no meu coração. Eu até vou à igreja, mas eu não tenho mais aquele ânimo para cumprir a vocação que o Senhor me chamou e me escolheu. Eu até sei que eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe, mas hoje que eu já fui escolhido, hoje que já fui revelado pelas mãos dos pastores e por intermédio da vontade do Senhor, o que eu deveria ser, um cooperador, um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor, seja lá um missionário, o que for. Eu sei que o Senhor me prometeu, mas agora eu não quero mais. Eu passo por lutas, por dificuldades que, se eu te contar, até o Senhor poderia desacreditar. Só eu sei o que eu estou passando, só eu sei da minha luta e da minha dificuldade, mas nós dizemos que a palavra do Senhor é um manual de instrução que devemos ler, examinar e colocarmos em prática. Ninguém degolou seu pai e a sua mãe por intermédio do Evangelho, ninguém te açoitou, você não foi preso ainda por intermédio do Evangelho, mas eu te digo uma coisa, ainda que nesta noite você esteja pensando em retroceder, ainda que nesta noite você esteja dentro da Babilônia, ainda que nesta noite você esteja cativo, mas há um rio que corre no trono da graça de Deus. Não existe um rio Quebar aqui no nosso meio, não existe aqui no nosso meio um tanque de beleza para nos lançarmos, mas existe o Espírito do Senhor que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, e que uma vez que Ele te chamou, que Ele te vocacionou, Ele manda te dizer: não pare, não temas, porque eu sou contigo. Somente continue. Ezequiel, tudo bem, te tiraram de dentro do templo, tiraram teu pai, tiraram a tua mãe, tiraram a tua família, e até a tua esposa que você levou, a única que você tinha o afeto. Quando você chega na Babilônia, ela morre por uma enfermidade na sua vida. Então, meus irmãos, entendam uma coisa: para aquele homem era mais fácil desistir. Cadê o Deus que cura? Cadê o Deus que livra? Não livrou o sumo sacerdote, não livrou Ezequiel, o presídio, mas Deus também nunca deixou de agir em favor dos seus. Deus nunca deixou de ouvir a oração dos seus. E nessa noite eu digo, meus irmãos, Deus te chamou e te vocacionou. Não importa o momento que você esteja passando agora, talvez você está pensando em desistir, talvez o seu familiar já olhou para você e já falou: você não era assim, você não andava desse jeito, você não pensava dessas formas. Quando você aceitou Jesus, você queria ser mais do que vencedor, e agora você é um derrotado, um fracassado. Mas eu te digo, meu irmão, pode ser temporal esse estado que você esteja vivendo, mas a glória do Senhor ela é eterna nas nossas vidas. A graça do Senhor não vai ser atemporal, ela vai ser eterna nas nossas vidas. Mas antes de tudo isso, um posicionamento o Senhor nos requer. E o mais difícil de tudo isso não é ouvir a palavra que é ministrada por alguns pastores ou professores ou qualquer outro visitante que vem aqui na nossa igreja. O mais difícil não é você abrir a live e ver uma pregação de outros pastores renomados. Isso não é difícil. O mais difícil não é você vir participar de um período de oração, do ciclo de oração, que amanhã vai ter um período de oração aqui. O mais difícil não é você ter vindo aqui nessa noite. O que vai te afrontar é o posicionamento que você tem que tomar após você ouvir as instruções do Senhor. No mar de escuridão que Ezequiel estava, no momento de tristeza que ele vivia, no momento que parecia que nada mais daria certo na vida dele, no meio da tempestade ele ouve a voz do Senhor. E eu quero te dizer nesta noite, por maior que seja a tempestade, o Senhor se encontra dentro do teu barco para te conceder a vitória. Por maior que seja a escuridão, Ele é a luz que vai alumiar. Por maior que seja a dúvida que você tem na tua vocação, saiba que Ele te chamou, que Ele te remiu, que Ele te escolheu para realizar uma grande obra. Mas é necessário tomarmos uma posição. E tomar uma posição machuca. Tomar uma posição te traz
pensar que a palavra do Senhor é só vir para o culto, louvar, entregar o dízimo, quando entrega, vir com uma roupinha bonitinha, se apresentar como um cooperador, um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor, se apresentar como um professor da escola bíblica dominical. Mas eu te digo que a mudança ela é no interior. Por isso que a palavra do Senhor nos diz: vai para o quarto, fecha a tua porta, fala comigo no oculto, que publicamente eu te recompensarei, porque eu te conheço no oculto. E o Senhor conhecia Ezequiel no oculto, e me conhece e te conhece no oculto. Talvez o teu marido não saiba, talvez a sua esposa não saiba, o seu pai e a sua mãe, mas o Senhor, Ele te conhece no oculto. E mesmo Ele te conhecendo no oculto, na situação que você se encontra, Ele te chamou, Ele te escolheu. E eu quero dizer uma coisa: ainda que você possa cair, nesta noite existe uma palavra profética para mim e para você. Põe-te de pé e falarei contigo, assim diz o Senhor. Não é posicionamento de joelho, agora eu estou de pé, mas é um posicionamento se você está caído, dilacerado, sem esperança na vocação que o Senhor te concedeu. Nesta noite Ele te chama e fala assim: olha, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu, e eu tenho uma obra para realizar na tua vida. Você pode estar cativo, o diabo pode ter te prendido em algumas circunstâncias da vida, o diabo pode ter feito você olhar lá para trás e sentir saudade das coisas lá de trás, mas esta noite eu venho aqui para dizer: põe-te de pé, que eu tenho algo de grandioso para realizar na tua família, que eu tenho algo de grandioso para realizar na tua vida, no teu trabalho, nos teus negócios, nos teus projetos, porque o Senhor te chamou, e agindo Deus ninguém impedirá. É muito fácil, irmãos, servir ao Senhor de longe. É muito fácil dizer que é servo do Senhor, e você sabe muito bem disso, eu sei muito bem disso. É muito fácil, nós temos ali no Instagram escrito cristão. É muito fácil nos apresentarmos diante dos homens que aqui estão, mas diante do Senhor é necessário um posicionamento. Não é o caso de Ezequiel neste contexto, mas o Espírito do Senhor me conduziu por estes caminhos, porque após o posicionamento diferente, após a mudança comportamental, após uma mudança espiritual, Deus agora Ele fala com Ezequiel. Lembra, meus irmãos, que Ezequiel já está cativo neste momento há mais de 5 anos. Há mais de 5 anos ele não poderia visitar nem o Santíssimo Lugar.
Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de nós. Por isso que existe uma dificuldade, porque quando Deus fala o Filho do Homem, põe-te de pé, nas traduções hebraicas diz Ben Adam, que significa filho de Adão, descendência adâmica. Põe-te de pé, porque eu tenho algo para realizar na tua vida. Quando o Senhor fala com Ezequiel cerca de 93 vezes, filho do homem, põe-te de pé, é para lembrar para Ezequiel e lembrar para nós que nós somos seres humanos, que nós somos sujeitos a falhas, a erros, a imperfeições, mas eu digo ao fraco, eu sou forte, mas aonde o pecado abundou, a graça superabundou. Quer dizer para mim, para você, por mais que seja sofrido, por mais que seja dolorido continuar, mas continue, porque tenho algo grande e poderoso para realizar na vida daqueles que aceitam a vocação. E ninguém disse, meus irmãos, conforme já falei, que seria fácil, mas vai valer a pena servir ao Senhor em espírito e em verdade. Não sei quando nós iremos ouvir as trombetas soarem, não sei quando nós veremos a face de Cristo, não sei quando nós iremos subir e participar dos banquetes celestiais lá em cima, mas de uma coisa eu tenho a certeza: não troque, meu irmão, a cruz de cada dia, não troque, meu irmão, a sua dificuldade, porque na dificuldade Deus trabalha, mas prossiga com a tua cruz e só troque pela coroa da vida eterna. Não abra mão do teu chamado, não abra mão da tua vocação, mesmo que você não saiba pregar ainda, um dia você será um grande pregador, mesmo que você não seja um profeta, um dia, se você continuar, Deus concederá virtudes e prodígios no seu ministério. Continue perseverando, continue correndo diante da carreira que foi proposta. Mas sem mudança de posicionamento nós não iremos chegar a lugar nenhum. Sem mudança de posicionamento, meus irmãos, não adianta todos os cultos aqui. Sem mudança de posicionamento não adianta muita coisa estar presente e não mudar o que é interno. Precisamos entender que Deus tem coisas grandes e firmes para conceder para todos nós que aqui estamos. Seja lá você novo convertido, seja lá você crente antigo, seja lá você um cooperador, ou seja lá você um pastor. O Deus, Ele está aqui no nosso meio para nos conceder a bênção para cada um de nós que aqui estamos. Mas o que importa é o nosso posicionamento diante do Senhor. Se nessa noite você estiver caído, se nessa noite você estiver curvado, meus irmãos, eu te digo, põe-te de pé, porque Deus quer falar contigo. E não há nada melhor do que ouvir a voz de Deus. E quem é profeta sabe disso. Podemos falar com propriedade que ouvir a voz de Deus não é ouvir tão somente alguém com o microfone na mão falando. Que ouvir a voz de Deus não é tão somente ouvir um louvor. Que ouvir a própria voz de Deus, meu
porque todos os dias, em todas as pregações, nós ouvimos as mesmas coisas. O que nos falta não é mais ouvir a palavra do Senhor. Nós conversamos recentemente acerca disso. Os presidentes da nossa igreja, não é, meus irmãos, por muito falar, não é isso, não é por falta de escola bíblica dominical, não é por falta de doutrina, não é por falta de ensinamento da nossa igreja, não é. O que tão somente precisa é uma mudança comportamental, não em relação ao homem que está aqui na direção desta igreja, não em relação ao anjo desta igreja, não em relação a qualquer um de nós que pregamos a palavra do Senhor, mas uma mudança de comportamento no seu íntimo, diante do Deus que tudo vê. Por isso, meus irmãos, vemos a palavra do Senhor falando que eles comiam, que eles bebiam da mesma coisa, uns estavam fortes e outros estavam fracos, mas que nesta noite nós venhamos digerir este alimento no nosso interior. Por mais difícil que seja abandonar as coisas do mundo, por mais difícil que seja você abandonar algumas coisas que você não quer abandonar, é necessário para que venhamos ouvir a voz do Senhor, é necessário para que possa haver a restauração interior, é necessário, meus irmãos, entendermos que nós somos vasos e vasos de barro, e que devemos ter a ousadia e falar: Senhor, se for necessário me quebra, Senhor, se for necessário pisa, se for necessário me amassa, mas me faça um vaso novo diante da tua presença. Eu não quero ser igual eu era antes, eu não quero permanecer da forma que eu estou, mas eu quero viver coisas novas diante da tua presença, e não coisas novas lá no mundo, porque no mundo não tem nada para nos oferecer, porque nós sabemos, meus irmãos, que um dia nós fomos livres pelo pecado através da morte de Jesus na cruz do Calvário, e hoje nós estamos aqui sendo vocacionados pelo Senhor, sendo alertados pelo Senhor, recebendo instruções da parte do Senhor, para que venhamos mudar o nosso posicionamento, porque a partir deste momento que nós mudarmos o posicionamento, Deus fará maravilhas no nosso meio. Aquela promessa que não cumpre na tua vida, e você fala: quando eu era novo, a irmã falou para mim assim, a irmã disse que aconteceria dessa forma. Enquanto você ou eu não mudarmos o posicionamento, não vai acontecer, porque a promessa, meus irmãos, ela é subjetiva. A promessa só vai se cumprir se você estiver em conformidade com a vontade do Senhor, e a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável nas nossas vidas. Que venhamos entender o chamado do Senhor e sairmos daqui de uma forma completamente diferente, cheios da glória, cheios da graça, cheios do poder de Deus, porque aquele que fala contigo é o Senhor por intermédio da boca de um homem. Um dia usa uma mula, hoje usa um pastor, hoje usa um diácono, hoje usa um presbítero, usa um evangelista, mas o que não pode faltar é a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor liberta, transforma e restaura, e nesta noite tem transformação, tem libertação, tem graça do Senhor nas nossas vidas, e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Parabenizamos o pastor Cláudio com essa mensagem poderosa para os nossos corações. É bem, irmãos, alguns dias que o Espírito de Deus está falando no meu coração algo que é concedente para os obreiros da nossa igreja. E eu vou dar apenas uma palhinha aqui para os irmãos entenderem como que vai ser a escola dominical, a lição 5 que eu vou ministrar. Correto? A lição 5 que eu vou ministrar. Todos os nossos obreiros aqui, que estão aqui no púlpito, e também 2 que estão lá embaixo, 2 pastores, estão preparados para pastorear. Tanto é que exerce tais funções. Mas para presidir igreja, precisa aprender uma coisa. O apóstolo Paulo diz que o Evangelho é o poder
de Deus. E Deus nos deu esse poder para presidir. O pastor que acabou de ministrar falou sobre o Pentecostes. Nós somos crentes pentecostais. O crente pentecostal é aquele que é batizado pelo Espírito Santo, acredita nos dons espirituais, fala em língua estranha, profetiza, tem visão, tem revelação. Esse é o crente pentecostal. Mas para presidir uma igreja, é preciso ser além do Pentecostes. O que nós éramos alguns anos atrás, os crentes? Como é que se conhecia os crentes? Protestante. Para presidir igreja, você tem que ser protestante. Aquela historinha que você, eu não vou falar nada, porque eu não vou me compatibilizar, vou aborrecer e tal. Você não serve para presidir uma igreja. Que isso seja dentro da igreja, que seja dentro da tua casa, que seja no seio da sua família. Se você não protestar, você nunca vai presidir uma Assembleia de Deus protestante. Mas não vai não, porque o ministério que o Senhor nos dá é o ministério para incompatibilizar com os outros. Olha o que o pastor pregou aqui. Ezequiel vai pregar para eles são casas rebeldes, quer que ouça, quer que deixe de ouvir, mas pregue para eles. Não seja tu casa rebelde como eles. Então está dizendo, se você não pregar, não se incompatibilizar, você se torna uma casa rebelde. Então essa história, só mulher fala, eu não gosto de ir para vigília. Você tem que ir, mulher. Então essa história de não gostar não. Aí eu não gosto de ir para o ciclo de oração. Você tem que ir. Você é servo do Senhor. Você tem que fazer a obra do Senhor. Mas depois eu vou ter problema em casa. Então não seja protestante. Deixa tudo pacificado assim. E sabe quando que Deus vai te dar uma igreja para você presidir? Nunca. Vocês podem olhar. Todo pastor presidente de uma igreja pentecostal, o cara é polêmico. É polêmico. Agora, Paulo não era polêmico? Paulo era tão polêmico que cada sermão que ele pregava, lá do lado de fora, levava uma surra. Por quê? Polêmico. Ele era aquilo que nós somos. Nós não. Alguns de nós somos protestantes. Se levantou contra as diretivas da igreja, fica no teu lugar, hein? Fica na posição que você foi chamado. Nós temos alguém nos liderando sob a direção de Deus. Por que você vai se rebelar? Isso é ser protestante. E se você não fizer isso dentro da tua casa, aí o Senhor diz: se você não cuida da tua casa, você vai cuidar da minha casa. Você deixa a tua casa de qualquer jeitinho aí. E nós estamos vivendo disso, irmão. Segura essa aí. Eu estava falando isso hoje com o pastor dela. Nós estamos vivendo um evangelho de açúcar. Porque se o crente só com a correçãozinha, ele deveria fazer assim: Senhor, eu te agradeço. Porque se eu fui corrigido por alguma coisa, é porque o Senhor me ama e quer me posicionar para eu ser abençoado. Mas eu qualquer coisinha, não gostei da forma que falou comigo, da forma que me corrigiu, não podia ser assim. Crente de açúcar, jogou uma águazinha, já derreteu, foi embora. É por isso que a nossa igreja, nós pregamos o evangelho. Não ficamos de conversinha fiada, não. Porque crente tem que ter raiz, tem que ter estrutura. Se eu for corrigido, eu preciso. E eu glorifico o nome do Senhor por causa disso. E agora eu volto para repetir. Vocês vão ver. Daqui uns tempos, e não vai demorar muito, quando vier a perseguição, quando vier a oposição satânica,
conta a igreja do Senhor, principalmente aqui no Brasil, você vai ver a quantidade de crente que vai desviar. Nós já tivemos agora uma grande polêmica lá no seu estado, viu? Lá no seu estado. Viu, Dani? Lá no seu estado. Você é maranhense também? Tem que mandar Benjamin lá para ver o que é a coisa. Os irmãos fazendo o evangelismo pessoal em carro de som, protestaram contra os cachaceiros, os maconheiros e os macumbeiros. Aí o dono do centro espírita entrou com uma ação contra a igreja, porque o irmão que estava com o microfone estava dizendo que eles tinham que deixar ali a macumba, deixar Jesus libertar daqueles demônios de Satanás. Porque hoje já tem leis no Brasil. Vocês viram em São Paulo, a marcha para os enxutos. Isso tudo sabe o que é? Porque eu acho que aqui dentro da nossa igreja tem crente que, com todas as instruções que nós lemos, ainda votou no Lula. E Lula tinha um compromisso com o espiritismo. A marcha de São Paulo, ele cumprindo as propostas de campanha dele. Aí agora você vai falar o quê? Você vai ter que engolir isso aí. Crente rebelde, não protestou, engoliu tudo isso aí. E agora, segura a onda aí, viu? E se eu fosse você, buscava Jesus, o negócio vai ficar feio de agora para frente. Protestante, nós somos protestantes. A luta da igreja vai começar. Por quê? Do jeito que a igreja está, irmão, se Jesus vier, olha, vai ficar muita gente. Porque o que tem de crente de fachada, né, se veste bonitinho, carrega a Bíblia e tal, igual o pastor já falou aqui, carrega sua Bíblia, 19 dias e tal, crente de fachada, qualquer coisinha já desvia. Misericórdia. Um dia falou assim: olha, pastor, eu quero estar aqui, eu quero estar firme, enquanto comigo, o que der e vier e tal. Outro dia, pastor, eu vou na igreja, não. Vou sair da igreja. Você sair da igreja? Como assim? O que pode acontecer é o Espírito de Deus sair da tua vida. Você nunca esteve na igreja. Então, irmãos, e agora para frente, senhores pregadores do Evangelho, põe a cara na reta. Não fica fugindo, não. Porque se vocês fugirem, Deus vai fazer o mesmo que fez no Covid-19. Eu disse: olha, o Covid-19 é o período que Deus vai chamar um monte de pastores obreiros, vai tirar da terra um monte de homem que não quer se compatibilizar, quer chegar, levar tudo do jeitinho. Calma aí, o evangelho ele é agressivo, irmão. O evangelho é isso que nós estamos ouvindo hoje, ele é agressivo, você tem que bater mesmo. Se você não bater, as pessoas não se convertem, não. E aí nós vamos bater. Ele está glória. Mas antes vamos orar para os irmãos. A igreja estende as mãos para cá e vamos falar com o Senhor. Grande Deus e Pai, Senhor, de nossos filhos, e agradecemos por estarmos reunidos mais uma vez em tua presença, adorando e bendizendo o teu santo nome. Requeremos de ti neste momento a autoridade do teu Espírito sobre a vida de cada um dos teus servos, o meio da nossa igreja, que estará orando e ungindo a cada um dos teus filhos. Que o Senhor venha realizar os milagres através das orações que serão efetuadas neste lugar, tanto aqueles que aqui estão quanto os que nos ouvem na live. Usa de misericórdia, Senhor.
e usa cada vez como canais de bênção para a nossa igreja nessa noite. Assim lhe pedimos em nome de Jesus. Eu quero dizer para os irmãos, ainda antes de orar por você, nós tivemos um período aqui, o Padre Gabriel, que era toque de recolher e tal, nunca essa igreja aqui fechou. Nunca. E morreu todos, fazendo desfile do caixão, os africanos morreu para lá e para cá, nunca essa igreja fechou. Nós tivemos um período aí de intervenção militar, né? As forças de segurança nacional entrando por aqui e troca de tiro, passando aqui 15 homens armados, dando tiro para lá e para cá. Essa igreja nunca fechou as portas. Hoje, eu vou usar essa expressão, uma retardada colocou aí um grupo que vocês seguem, acompanham. Vocês deveriam ter saído desse lixo há muito tempo. Toma cuidado, Padre Gabriel, que está aí, está aqui. Gente, essa pessoa, dentro de uma categoria, está dando toque de recolher. E teve crente que já audácia de perguntar: você não ia ter culto hoje aqui? Mas não é de culto por quê? Algum de vocês é traficante aí? Quem é traficante? Levanta a mão aí para saber. Quem de vocês usa droga aí? Levanta a mão para saber. Irmãos, a célula no momento que ele está lá, nós somos luz, e como somos luz, nós temos a proteção do Senhor, aquele que habita no soberano do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Por que não ter culto? Sai desses grupos aí, irmão, que fica dando essas informações de miséria à comunidade. Eu já pedi alguns meses atrás, e tem crente ainda nesse troço. Se liberta disso, irmão. Sai dessa fuxia. Vai servir o Senhor, rapaz. Fica envolvido nessa fuxica aí de comunidade. Você não tem nada cristão. Bandido. E por isso se resolve os conflitos deles para lá. O nosso negócio é falar de Jesus e receber bênção do céu. Pode vir receber a bênção do céu. Irmãos, feche os olhos. Se você não é aquilo que você quer receber do Senhor, vamos orar. Deus e Pai, Senhor de nossas vidas, mais uma vez chegamos diante da Tua presença, para rogar, meu Pai, as Tuas misericórdias sobre a vida de cada um dos teus servos. Ó Deus, Tu conheces a cada um de nós na essência, nossos detalhes, nossos resultados. Tu sabe aquilo que nos incomoda, Tu sabe aquilo que nos preocupa, Tu sabe aquilo que nos aflige. Portanto, solta, Senhor, os corações de cada um dos Teus filhos neste momento. E conceda que um dos Teus servos estão buscando de Ti as bênçãos, ó Deus, para caminharem em Tua presença. Se porventura um dos Teus servos estiver feito pela autoridade que há no nome de Jesus Cristo, nós repreendemos toda sorte de mal. Repreendemos dor de cabeça, dores da coluna, do rim, do pulmão, do coração, dos ossos, dos nervos, todo o mal onde quer que esteja, nós te ordenamos, vai embora em nome de Jesus. Repreendemos as enfermidades na vida daqueles que estão aqui e também daqueles que estão nos seus lares acompanhando a
Senhor, apresentamos também os desempregados. Sou um Deus generoso, que tem comprometido que nos daria bênçãos aqui nessa terra também. Abre as portas de trabalho, Senhor, para os teus filhos que estão desempregados. Conceda um trabalho digno, Senhor, para que possa crescer o pão de cada dia. Louvado e engrandecido seja o teu maravilhoso nome. Senhor, eu quero te apresentar nessa noite o grupo de louvor da nossa igreja. Toma cada um das células que fazem parte dos vocalistas, Senhor, dos instrumentistas também. Continua abençoando os esforços de cada um dos seus servos e recomeçando para a glória do teu nome. Ó Deus Santo da Mata, te apresento aí nessa noite o teu servo que nos trouxe, Senhor. A tua palavra continua abençoando a vida ministerial dele e de todos os pregadores da nossa igreja. A ordem divina é crescer na graça, no conhecimento que há em ti, portanto ele peça e roga essas vezes espirituais na cada pregador da nossa igreja. Te apresento também a tua serva de louvor nesta noite. Continue enriquecendo o ministério da tua serva e de todos os cantores da nossa igreja. Pai Santo, amado, e faço, Senhor, agora um pedido especial, Senhor, para os presidentes dos grupos célula de nossa igreja, Senhor. Ao meu ver, quando já vê o resultado do trabalho de alguns, eu lhe peço que o Senhor use de misericórdia e joga por terra essas correntes, porque no dia em que eles reunirem esses grupos e começarem a trabalhar, eu sei que a tua casa vai encher. Usa de misericórdia, Senhor, tira-os da zona de conforto e os coloca na frente da batalha, meu Pai. Louvado e agradecido seja o teu santo nome. Quero pedir ainda para os professores da escola bíblica dominical, os professores dos adultos, Senhor, dos adolescentes, das crianças, continua dando graça, meu Deus, para trazer um teatro melhor para a edificação das nossas vidas. Recompensa os esforços dos teus servos para a glória do teu nome. Te apresento, portanto, a diretoria da nossa igreja. Estamos caminhando, Senhor. Estamos glorificando o teu nome. E queremos finalizar a responsabilidade que o Senhor tem posto sobre os ombros de cada um de nós no dia 31 de dezembro. Nós queremos apresentar o fruto do nosso trabalho. Por isso, usa, Senhor, cada departamento para a honra e glória do teu santo nome. Seu amado irmão em Cristo Jesus, meu amado irmão, tome posse da tua vitória nesta noite. Receba a tua bênção em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus vamos orar e vamos falar do Senhor. Pai Santo e amado, te apresento, Deus, a cada um dos teus obreiros que aqui estão. Tu conheces o deitar e o levantar dos teus servos. Foi o Senhor que nos chamou para a obra do ministério. Sabemos que a obra do ministério, se ela estiver confortável, tem algo de errado. A obra do ministério é conflitante, tem espinhos e escorpiões. Os teus servos foram chamados por ti, Pai, sai na frente da batalha, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia. Está na hora de acabar com a zona de conforto. Nós podemos produzir muito mais para o Senhor. E tem que ser depressa, ó Deus. Por isso, usa de misericórdia, Senhor. E começa a realizar a tua obra na vida de cada um dos teus servos. Não me refiro, ó Deus, a vir aqui pregar nas quintas-feiras. Não me refiro a pregar nas vigílias, muito menos a ensinar nas escolas bíblicas. Eu me refiro, Senhor,
aquele obreiro que o Senhor, estando lá em cima do monte, olhou para baixo e viu que a sua geração, que os seus contemporâneos caminhavam de passo largo para a destruição, como ovelha que não tem pastor. Naquele dia o Senhor chorou, e eu, Deus, estou com essas lágrimas, e o Senhor sabe perfeitamente das minhas orações da madrugada. Eu peguei homens e mulheres capazes para revolucionar esta comunidade, mas eles não estão fazendo. É pouco dá que eles fazem as poucas coisas para o Senhor. Eu vejo a Deus no início da vida ministerial deles, como que eles produziam? Quando era diácono, presbítero e até evangelista. E hoje eles estão acomodados. Senhor, eu quero pedir pela autoridade que atua o teu nome, que essas correntes que estão algemando esses obreiros na zona de conforto seja quebrada agora pelo poder da virtude do teu sangue, Jesus. Quebra essas correntes agora. Deixa esses homens e mulheres livres para trabalhar e encher a tua casa. Esta é a minha oração para eles esta noite, ó Deus, em nome de Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu creio que Deus ele fez grandes coisas no meio da sua igreja. Pois eu creio que eu fui abençoado. E se você também crê, glorifique o nome do Senhor, porque Ele se faz presente aqui na noite desse dia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Neste momento, estarei dando os avisos, irmãos que não têm, e também convido os diáconos para estar colhendo os dízimos e as ofertas na noite desse dia. Glorificado e exaltado ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Amanhã, sexta-feira, temos o jejum, a consagração para fortalecer as nossas vidas espirituais. E também das 15 às 18 horas temos oração, o círculo de oração. Todos os irmãos são convidados para estar aqui orando, pois a palavra de Deus ela nos diz que devemos orar sem cessar, porque a oração é a chave da vitória. No sábado não tem nada marcado. No domingo pela manhã temos a escola bíblica dominical, onde todos nós que somos participantes temos sido privilegiados, pois o Senhor verdadeiramente tem usado a cada um dos nossos pastores e professores como instrumento e canal de bênção, pois cada escola bíblica ministrada é um novo aprendizado, um aperfeiçoamento para as nossas vidas espirituais. Eu glorifico ao Senhor por fazer parte desta igreja, pois verdadeiramente temos o melhor do ensinamento da palavra do Senhor. E no domingo também teremos o nosso culto público às 19 horas. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Estaremos nesta noite orando, nos discutindo através da bênção apostólica na vida do presbítero Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Oremos a Deus. Soberano Deus, o Pai, Senhor das nossas vidas, te damos graças, Senhor, por essa noite maravilhosa, Senhor, por cada louvor, Senhor, pela palavra maravilhosa que o Senhor ministrou aos nossos corações, pela correção feita, Senhor, a cada um de nós, pois bem sabemos que o Senhor é aquele que tem, ó Pai, cuidado e olhado para cada um de nós. Peço, Senhor, que o Senhor continue nos auxiliando, que o Senhor continua, ó Pai, nos dando a direção, continua, Senhor, com as tuas mãos, Senhor, pois nós somos totalmente dependentes de Ti. Neste momento, Senhor, estamos encerrando mais esse trabalho. Peço que o Senhor nos leve para os nossos lares, debaixo das tuas potentes mãos, nos conceda uma madrugada abençoada diante da tua presença. Ajude-nos, meu Senhor, a te buscar, pois nós necessitamos da tua presença nas nossas vidas. Ser conosco, Senhor, em todo o tempo, é o que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. E com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e
e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta do Senhor. Vamos em paz, está terminado em nome de Jesus. Amém.